Semana J+. Oferecimento. Novo WestZap West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Et Pater Filium. Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a Beto Passos. Coletivo Santa Cruz faz acordo para devolver 4,5 milhões de reais aos cofres públicos. Homem que matou idoso a marteladas e colocou fogo em sua casa em Três Barras é condenado. Bebê de 1 ano e 11 meses morre após cair de trator no interior de Irineópolis. E ainda, moradores de prédio em Três Barras estão apreensivos com obra que provocou desmoronamento. Estes são os destaques do Semana J+ de hoje. Fique com a gente! A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade impetrado pela defesa do ex-prefeito de Canoinhas, Beto Passos. A defesa alegava que, como o Passos renunciou, ele não representa perigo ao erário público porque não pode se aproximar do executivo. Com base no despacho do desembargador Sérgio Rizelo, que determinou a prisão de Passos, a ministra concluiu que não há pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, ou seja, o que ela chama de fumaça de bom direito, uma expressão que significa que o alegado direito é plausível, pois, segundo ela, a plausibilidade do direito invocado não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. Ela ainda cita a gravidade concreta da prática delitiva, o risco de reiteração criminosa e o asseguramento das investigações como motivos para manter a prisão. Ainda nesta semana, impetraram pedidos de habeas corpus, ou seja, de liberdade, no STJ, Renato Pique, vice-prefeito de Canoinhas, o Adoniran Urtinski Borba Fernandes, que é sobrinho do Renato Pique, e o Márcio Passos, irmão do Beto Passos, todos presos desde o dia 29 de março, na 7ª fase da Operação Et Pater Filium. Na decisão da ministra Laurita Vaz, ela atende a um pedido da defesa de Passos e determina acesso da defesa a todos os autos do processo. Isso é uma questão que o Marlon Bertol, que é advogado do Beto Passos, estava reclamando. Ele não tinha acesso a todo o processo, que é bastante extenso. Aliás, na semana passada foi feita oficialmente a denúncia contra os investigados na Operação Et Pater Filium. São 2 denúncias sobre assuntos que a gente já tratou aqui, que vocês já conhecem, que um deles é a questão do transporte de estudantes, né, o transporte escolar, e aí envolve o Coletivo Santa Cruz, e o outro assunto, a outra denúncia é referente ao trabalho da empresa José Aldembinski, que tinha caminhões contratados pelo município. Nesta semana também, terminou o prazo para que o vice-prefeito Renato Pique se pronunciasse sobre as intimações que recebeu. A primeira, de que o cargo de prefeito estaria vago, né? Logo ele teria que assumir, e como ele não pode assumir, o William Godoy segue como prefeito em exercício, e também sobre a questão do processo de impeachment que foi instaurado na Câmara de Vereadores a partir do momento em que eles foram presos. Ele não se pronunciou até o momento, porém, Ricardo Beninca, que é o advogado da Câmara de Vereadores, disse que eles ainda não tiveram nem acesso ao processo, ou seja, a comissão está parada, até que se tenha acesso ao processo e ainda se dê um novo prazo para que o Renato Pique possa se pronunciar. A defesa do Coletivo Santa Cruz fechou um acordo com o Ministério Público e o município de Canoinhas para devolver 4,5 milhões de reais como forma de ressarcir os cofres públicos pelo prejuízo causado com fraudes em licitações, acusação que pesa contra a empresa, apurada na 7ª fase da Operação Et Pater Filium. Seguem presos Wilson e Rodrigo Dams, pai e filho, apontados como pivôs do esquema que teria sido montado com anuência e colaboração do Beto Passos e do Renato Pique. Esse valor de 4,5 milhões viria em forma de viagens gratuitas, né, gratuitas entre aspas, de estudantes aí para os próximos anos. A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou na terça-feira um projeto de lei que prorroga para até 31 de dezembro deste ano a adaptação de calçadas no centro de Canoinhas ao padrão aprovado em 2016. Autor do projeto, Vilmar Sudoski, explicou que ele evita que se cobre algo a mais ainda neste ano dos contribuintes que não se adaptaram à legislação. A lei é de 2016, quando, ao ser aprovada e sancionada, regulamentou as calçadas com paver, piso tátil e afins. Naquela época, para exigir que todo mundo fizesse lá em 2016, 2017, numa vez só, não é fácil, cada um tem problemas, não tem recursos, algum pode, outro não pode, não é a situação financeira das pessoas, ela nem de todo mundo é igual e nem todo mundo tem na hora que às vezes é necessário.
Então foi dado 60 meses, 5 anos, para regularizar essas calçadas no centro da cidade. Pois bem, esse prazo venceu em dezembro de 2021 agora. Se ficar do jeito que está, o município vai ser obrigado a aplicar o 20% nos IPTUs, porque no projeto original lá ele fala isso, lá em 2016. Por que a gente está alterando agora até 31 de dezembro desse ano? Para que se dê um tempo para que quem ainda não concluiu, quem não fez, faça e não seja penalizado com esse 20% no IPTU. É por isso que essa Câmara está votando, é por isso que os 10 vereadores conversaram, por isso que a gente quer evitar que isso ocorra. Que uma lei de 2016, nesse momento, venha a se transformar em uma multa ou transformar em uma cobrança maior. Então, a gente está alterando somente a data. Então, ele vai passar a vigorar com a mesma redação, da mesma forma, o projeto 2016, porém, prorrogado para 31/12 de 2022. O prefeito em exercício William Godoy anunciou nesta semana o nome do novo secretário de Planejamento do município de Canoinhas. Luiz César Sack substitui então João Lindsmaier, que foi desligado da prefeitura na semana passada. Sack é engenheiro civil autônomo desde 1981. É formado também em matemática, possui especialidade e mestrado na mesma área. Um projeto de lei que trata da alteração na cobrança do ICMS de alguns produtos teve a tramitação suspensa na Assembleia Legislativa de Santa Catarina após contestação do deputado Bruno Souza. No horário dos partidos, o deputado Valdir Cobalcini usou a tribuna para se manifestar sobre a suspensão de tramitação do projeto de lei referente ao ICMS de alguns produtos em Santa Catarina. Entre os itens estão o leite e a farinha de trigo. Ele lamentou o tempo que será necessário até uma definição do cronograma. De acordo com o parlamentar, a proposta em análise colocaria o leite de volta à cesta básica. Uma boa parte dos líderes reunidos com o próprio governador, com o secretário da Casa Civil, com a Secretaria da Fazenda, buscando uma solução em relação à diminuição do imposto do leite. O deputado Moacir Sopelsa, nosso presidente, quem liderou isso, nós o acompanhamos. Havia e há um clamor da sociedade para o retorno à cesta básica do leite, deputado Kennedy Nunes. Em explicações pessoais, o deputado Bruno Souza se manifestou em resposta ao pronunciamento do deputado Valdir Cobalcini. Souza, que ingressou na Justiça com mandato de segurança, teve o pedido deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado. O deputado destacou o posicionamento dele sobre a análise da matéria. O governo de Santa Catarina aumentou impostos, se arrependeu parcialmente, voltou atrás em alguns setores, deixando outros de fora, e chama isso de diminuir impostos. Eu não chamo isso de diminuir impostos. E eu também não concordo com essa filosofia que parece que ele compactua de deixar setores de fora. E não, já que estamos voltando atrás aqui nesse ponto, vamos deixar toda uma cadeia produtiva de fora, o setor de bares e restaurantes. Eu não compactuo disso, mas talvez ele compactue com o aumento de impostos. O vice-presidente, deputado Maurício Skudlark, também se manifestou sobre o assunto e reforçou a importância do diálogo no parlamento para evitar prejuízos ao cidadão. Eu acho que o grande erro que aconteceu, que foi na intenção de acertar, foi em dezembro, quando houve a votação desses projetos e, apesar do diálogo com as entidades, algumas coisas passaram. E as entidades, vendo que seriam prejudicados, entendendo que os seus segmentos seriam prejudicados, vieram buscar a solução. Só que essa solução teria que ser naquele momento. Atenção, os atrasadinhos. Termina na próxima semana o prazo para a legalização do título de eleitor. Os eleitores da 8ª Zona Eleitoral de Canoinhas têm até o dia 4 de maio para legalizar a situação com o título de eleitor. Para maiores de 18 anos, o documento é obrigatório.
Mas Poliana, que completa 16 anos em julho, já está empolgada para emitir o documento. Estou bem ansiosa para tirar meu título, porque mesmo sendo ativa na sociedade, a gente só tem a nossa voz escutada, ouvida, poder dar nossas opiniões e ter alguém realmente nos representando através do voto. Esse pedido pode ser feito pela internet, pelo site do TRE de Santa Catarina, tá? É só digitar no Google lá TRESC, já aparece, o primeiro link que aparece já é para fazer o título, manda os documentos para a gente encaminha o título do eleitor pelo WhatsApp, tá? Ou a pessoa que preferir pode vir presencialmente no cartório eleitoral. Quem não puder legalizar o seu título até 4 de maio só vai poder fazer isso depois das eleições presidenciais. A pessoa não consegue assumir um cargo público, fazer um concurso público, a pessoa não consegue tirar passaporte, pode ter algumas restrições no CPF, tem restrições de abertura em conta bancária, né, nesse sentido. A gente tem atendido muitas pessoas maiores de 70 anos, né, que receberam, às vezes, no grupo de WhatsApp, ou que ouviram boatos e que quem tem mais de 70 anos, se não fizer recadastramento do título, tem o título cancelado, tem a aposentadoria bloqueada. Isso é falso, tá? Inclusive, as pessoas maiores de 70 anos não são obrigadas a ter título e não são obrigadas a votar. Se a pessoa e por nenhum motivo cancela seu título de pessoas de maiores de 70 anos, a não ser o único caso seria o falecimento, né? Mesmo que a pessoa não vote, não faça biometria, a pessoa não tem o título cancelado. Outra questão que tem dado muita fake news também é com relação à obrigatoriedade da biometria, ou pessoas que tiveram o título cancelado a respeito de biometria. Para os eleitores aqui da 8ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Bela Vista do Toldo, Major Vieira, Canoinhas e Três Barras, a biometria não é obrigatória. Tá? Então, a pessoa, mesmo que não tenha feito o cadastramento biométrico, vai poder votar normalmente, não vai ter nenhuma restrição no título do eleitor por conta disso. Para incentivar a busca pelo atendimento de legalização de título, o Cartório Eleitoral de Canoinhas está atendendo em horário especial. É importante que as pessoas observem esse prazo do dia 4 de maio, quem precisa regularizar, quem está com o título cancelado, quem precisa transferir ou fazer o título, para quem seja obrigatório. Se a pessoa não regularizar até agora, até o dia 4 de maio, a pessoa só vai conseguir regularizar isso depois em novembro, na primeira semana de novembro. Então a pessoa vai ficar todo esse período aqui sem conseguir regularizar a sua situação. Apostador de Canoinhas acerta a quina da Mega Sena. E ainda, moradores de prédio em Três Barras estão apreensivos com obra que provocou desmoronamento. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Uma rápida força-tarefa das polícias militar e civil prendeu 11 foragidos da carceragem do recém-instalado Departamento Penitenciário do Rio Negro. A fuga ocorreu por volta das 2h30 da tarde de terça-feira, após os detentos renderem um agente. Segundo informações da administração do DEPEN, 14 detentos conseguiram escapar, sendo 2 detidos logo em seguida. Um deles foi capturado ainda no pátio do DEPEN e não teve o nome listado como fugitivo. Desde o início do ano, esta é a segunda fuga registrada em Rio Negro. Em 28 de fevereiro, 4 detentos haviam fugido da carceragem. Da lista com 13 nomes que foi divulgada no final da tarde da terça-feira, 9 então foram recapturados pela Polícia Militar e 2 pela Polícia Civil. Mas ainda seguem foragidos Éder Rogério Gostmeier e Leandro Deda.
O Tribunal do Júri da Comarca de Canoinhas condenou Sandro Uller a 47 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por ter assassinado Pedro Nichelski, de 63 anos. Ele matou o idoso e ainda colocou fogo na casa dele. O Tribunal do Júri da Comarca de Canoinhas condenou Sandro Uller a 47 anos e 1 mês de prisão pelo homicídio de Pedro Nichelski, de 63 anos. O crime aconteceu no dia 27 de maio de 2021, no distrito do São Cristóvão, em Três Barras. As penas, então, definitivas são fixadas em 39 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pelo crime de homicídio com as 2 qualificadoras e com a causa de aumento de pena, e 8 anos de reclusão e 32 dias multa pelo crime de incêndio com uma causa de aumento de pena. Alcançam os patamares definitivos de 47 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 32 dias multa. O Ministério Público pediu a condenação de Sandro por homicídio duplamente qualificado, por uso de meio cruel e por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, e também a condenação pelo crime de incêndio. A defesa alegou que, pela ausência de provas, Sandro deveria ser inocentado do crime de incêndio. Contudo, deveria ser condenado pelo crime de homicídio simples. De acordo com o depoimento do réu, ele e a vítima estavam conversando sobre a palavra de Deus e entraram em conflito. Depois da desavença, seu Pedro, que morreu com 3 marteladas na cabeça, apareceu com uma faca e Sandro, para se defender, bateu 3 vezes em sua cabeça. Depois disso, ateou fogo na casa e correu até um posto de saúde para pedir ajuda. Ele disse às enfermeiras que precisava de ajuda para não ser linchado. Preso desde 2000 por tráfico de drogas, homicídio e estupro, Sandro respondia a esses crimes em liberdade e seu Pedro o recebeu em sua casa. De acordo com o réu, ele matou para voltar para a prisão e estava sendo perseguido pelo primeiro grupo catarinense, o PGC, e não tinha capacidade de se defender. Além da pena, Sandro terá de pagar mais de R$180 mil em indenização à família de Pedro Nichelski por destruir a casa com o incêndio e também por danos morais. Um bebê de 1 ano e 11 meses morreu após cair de um trator na segunda-feira no interior de Irineópolis. A Polícia Militar e a Polícia Civil da cidade foram acionados perto das 6 da tarde após a criança ter sido levada pelos familiares para o hospital municipal já sem vida. Segundo informações apuradas pelo portal da cidade de União da Vitória, os pais são caseiros em uma propriedade rural em Campo do Meio, onde residem com a família. O acidente teria acontecido durante o trabalho da família e a criança estaria acompanhada em cima do trator, mas no retorno para casa, ela acabou caindo ao lado da roda deste equipamento. O casal tinha 3 filhos e a menina era a caçula da casa. A Polícia Civil está investigando a situação. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal entre 2 veículos no quilômetro 79 da BR-116 em Monte Castelo no domingo à tarde. A colisão ocorreu perto do meio-dia e envolveu um Hyundai Creta com placas de Curitiba e um Volkswagen Nivus com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal, a passageira do Creta, de 57 anos, faleceu no local do acidente. O condutor, também de 57 anos, teve lesões graves. No outro veículo estavam o condutor, de 62 anos, e a passageira, de 59 anos. O condutor do Nivus chegou a ser socorrido, porém, morreu após dar entrada no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. A mulher sofreu ferimentos graves. A Casan retomou, enfim, as obras de ampliação da rede de esgoto sanitário em Canoinhas. Segundo a companhia, nesta etapa está sendo realizada a implantação de 1.400 metros de rede coletora, uma estação elevatória e 3.000 metros de emissário nos loteamentos Nossa Senhora Aparecida e Coab 3 no bairro Piedade. Toda essa estrutura será interligada ao Sistema Central de Esgotamento Sanitário do município, que tem a estação de tratamento localizada na rua Júlio Butante Neto, no distrito do Campo da Água Verde, e com capacidade para depurar 40 litros de esgoto por segundo. Com investimento de R$1.400.000, a obra vai atender 570 unidades domiciliares e 30 comerciais, além de abranger também o presídio regional de Canoinhas. A previsão é de que as obras no bairro Piedade sejam finalizadas até o mês de agosto, sendo que já foi realizado um trabalho social de conscientização da população sobre o uso do sistema. Atualmente, Canoinhas conta com rede de esgoto implantada no centro, no distrito do Campo da Água Verde e nos bairros Alto das Palmeiras e Jardim Esperança. Uma aposta feita em Canoinhas acertou 5 números do concurso 2476
da Mega Sena de quinta-feira e vai receber o prêmio de R$ 45.992. Por um número, o sortudo ou a sortuda não levou os R$ 40 milhões do prêmio principal acumulados para quem acertasse os 6 números. Agora, ele ou ela tem 90 dias para retirar o prêmio em uma agência da Caixa Econômica Federal. O local da sorte foi a lotérica Mina Loterias, no centro da cidade. Moradores de um prédio no centro de Três Barras estão apreensivos com os efeitos de uma obra que está sendo iniciada ao lado do edifício. Saiba o porquê. Moradores de Três Barras se preocupam com a situação da estrutura do prédio onde residem. Isto porque uma obra que acontece ao lado do local causou um desmoronamento. As fortes chuvas do dia 1º de abril causaram um desmoronamento do acesso à garagem da residência da dona Noemi Toporowski Ocker, que desde então não consegue dormir direito com medo que o seu prédio acabe caindo. Escutei o baita do estrondo, tipo que ela trovou a dona por um raio. Pensei, meu Deus, onde é que é isso, né? Aí o meu irmão estava ali embaixo, pensei, onde é que tá? Olhei para lá, olhei para cá, aquele estouro enorme que tá na minha cabeça, esse choque, esse estrondo tá na minha cabeça ainda. Estourou o muro inteiro aqui, penso no estrondo que deu. Tá aí os vizinhos para comprovar. Eles riram da minha cara, quando a gente alertou, que eu disse, o carro tá fora, até porque foi uma orientação do meu irmão, diz, não coloca, porque pode cair vocês passando com o carro aqui para entrar, então não coloca na garagem. A gente chamou o bombeiro fez ocorrência, está registrado, ligou para a Defesa Civil, botaram umas fitas ali, eu ajudei a pregar, tal. Mas ainda ficou assim, aquela calçada ali no ar. Esta reportagem completa você assiste neste domingo aqui na J+. Excelente semana, bons feriados e até a próxima.